Olá, turma! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre três conceitos que costumam dar confusão: o π, o grau e o radiano. Nós vamos começar conversando sobre o π. E para falar sobre ele, a gente precisa dar uma olhadinha em alguns conceitos de um círculo, de uma circunferência, né? Num círculo, circunferência, eu tenho esse comprimento aqui, estão vendo? Essa linha toda que contorna, que é a circunferência, né? Se eu medir essa linha em centímetros ou em metros, não importa, meço quanto mede essa linha aqui, olha, e dividir por essa linha que passa pelo centro do círculo e divide o círculo em duas metades iguais, está vendo? Isso aqui é o diâmetro. Então, se eu divido a circunferência pelo diâmetro, eu tenho sempre o mesmo número. Não importa o tamanho do círculo, pode ser um círculo pequenininho assim, esse que está aqui, um círculo com 1000 quilômetros, não importa o tamanho, essa divisão é sempre igual e dá sempre o mesmo número, que é esse número que está aqui, ó, 3,141592 e vai embora. Isso aqui é um número racional e ele tem milhões de casas lá para frente, tá certo? Para não ter que usar esse número complicado toda vez, batizaram esse número grandão aqui de π, tá certo? Então, π é igual a 3,141592 e vai embora, e é o produto, é o resultado da divisão da circunferência pelo diâmetro. Bom, está aqui, ó, circunferência dividida pelo diâmetro. O diâmetro também é composto pelos dois raios, tá certo? Vocês lembram, né? Esse pedaço aqui, ó, da circunferência, do diâmetro é chamado raio também. Então, um diâmetro é igual 2 vezes r, tá certo? Foi o que eu escrevi aqui, olha. C é igual, aliás, C dividido por diâmetro é igual ao π, e logo C dividido por 2R também é igual a π, tá certo? Porque 2R é igual a D. Então chegamos à fórmula que todo mundo conhece hoje, olha. Eu tenho C, em vez do D eu coloco 2R é igual a π, daí eu passo 2R para o lado de cá, e eu tenho aquela formulazinha que todo mundo conhece, que é C, que é a circunferência de um círculo, não é? É igual a 2πr. O π é muito importante, é usado em muita coisa, em matemática, física, astronomia, etc. Mas também, olha, em coisas mais simples, veja, olha, ele serve para calcular áreas ou volumes, né, de coisas que têm um círculo no meio. Por exemplo, a área de um círculo é πr elevado ao quadrado. O volume de uma esfera é 4πr3, dividido por 3, né, sobre 3. O volume do cilindro é πr2 vezes h, que é a altura do cilindro, né? Então, o cilindro, o π é um número muito usado e sempre usado nessa forma para não ter que trabalhar com esse número gigantesco que está aqui. Não é? O grau já é diferente. O grau foi definido para permitir medir ângulos. Está vendo? Essa reta aqui, ó, ela tem esse certo ângulo que é necessário que se possa medir isso, para trabalhar com isso em matemática, física, etc., né? E definiram o ângulo da seguinte forma. Dividiram essa circunferência que está aqui em 360 pedacinhos, né? 360 pequenos pedaços, e cada um desses pedaços se chamou de grau. Então, veja, essa reta aqui, olha, que faz esse ângulo com esse raio aqui, tá vendo? Esse ângulo que está aqui. Se a reta que está aqui atingir o círculo no grau 30, é sinal que esse ângulo aqui é de 30 graus. Tá certo? Imagine que essa linha estava aqui, ela foi subindo. Aqui era 0 grau, olha, estava encostadinha. Foi subindo, aqui atingiu 30 graus, aqui talvez 45 graus. Se ela continua subindo, aqui ela vai estar em 90 graus, que é o tal do ângulo reto, que a gente usa muito, né? Se essa reta continua vindo para cá, ela vem aqui, encosta aqui, ela vai com 180 graus, né? Muda de direção, né? A reta estava assim, ó, ela vira, vem para essa outra direção, tá certo? Se ela continua descendo, ela vai chegar aqui, que é 270 graus, não é? E se ela volta lá para o começo outra vez, ela deu uma volta completa de 360 graus. Claro, com essa definição, eu posso medir e definir qualquer ângulo, né? Essa reta aqui, por exemplo, olha que vem aqui, ó. Qual é o ângulo dela? Ela tem 90 mais 90, 180, e aqui ela tem mais 45. Então, esse ângulo aqui, ó, é de 225 graus, tá vendo? Com essa ferramenta, eu posso medir qualquer ângulo. Agora,
O grau não é a única ferramenta, não é o único padrão que eu tenho para medir ângulos. Tem um outro padrão que é chamado de radiano, que a gente vai ver agora. Ó, eu vou subir aqui um pouquinho para a gente poder estudar radiano melhor. Para estudar radiano, eu vou adotar um círculo também e vou definir que o raio dele é igual a 1. Esse raio aqui é igual a 1, tá certo? Nós vimos lá em cima que a circunferência de um círculo, né, o perímetro de um círculo, é dado por 2πr. Nesse caso do meu círculo aqui, o r é igual a 1. Portanto, a circunferência é igual a 2π vezes 1, ou seja, é igual a 2π. Nesse meu círculo aqui, a circunferência mede 2π, tá certo? Um radiano é definido como o ângulo que uma reta faz quando ela atinge um ponto aqui que mede o tamanho do raio. Se eu passar o raio para cá, ó, e marcar, esse pedaço, esse arco do círculo aqui, define um ângulo que é chamado de radiano. Tá certo? Isso é muito usado em trigonometria, ajuda muito. Vocês vão usar isso muito, né? Agora, como é que eu meço isso? Como é que eu defino quantos radianos tem uma circunferência para eu poder usar? Como eu fiz lá em cima com os graus, que eu disse que a circunferência tinha 360 graus, né? Para descobrir quantos radianos tem aqui, é só a gente lembrar novamente do conceito que eu estava falando com vocês agora há pouco, né? E ver que esta circunferência aqui, esse círculo que eu fiz, ele mede 2π radianos. Entenderam? Tem 2π desses pedaços aí dentro. Ó. Essa é a definição de radiano. Radiano é o ângulo que uma reta faz quando atinge uma área do círculo cujo arco é o tamanho do raio. É 1, né? Tá certo? E se eu somar isso aqui tudinho, eu vou ter no final, voltando até aqui, 2πr. No meu caso, r igual a 1, né? No meu círculo aqui o r igual a 1, portanto a medida total aqui é 2π, a volta completa, tá certo? Se a volta completa é 2π, 1/4 da volta completa, que é aqui, ó, é 2π sobre 4 dá π sobre 2. Tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, que vem até aqui, ó, é π sobre 2. Esse ângulo que vem até aqui é 2π dividido por 2, tá certo? Isso aqui é metade da circunferência, lembra? Então, 2π dividido por 2 dá π. Esse ponto aqui, ó, esse ângulo aqui é π, ó. Até aqui, ó, seria 3/4 de 2π, não é? Que dá 3π sobre 2, tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, até aqui, ó. E fazendo a volta completa, eu chego aqui em 2π. Eu montei uma tabelinha aqui do lado da correspondência de alguns graus com os seus respectivos radianos, vejam. Quando é 0 grau, é 0 radiano também. Quando é 90 graus, lembra que aqui em cima era 90 graus? Aqui, ó, é π sobre 2. Quando é 180, também lembra aqui que aqui era 180 graus? 180 equivale a π radianos, tá vendo? 180 graus é igual a π radianos, olha. 270 graus, que era aqui, equivale a 3 sobre 2 π radianos. E, finalmente, aqui que era 360, representa 2 π radianos. Entenderam? Isso aqui é só mais uma forma de medir, de definir ângulos de retas baseado na circunferência. O resultado é sempre igual, o que é demonstrado pela correspondência de graus e radianos que mantém nessa tabelinha. Entenderam, pessoal? Simples, né? Guardem sempre que 1 radiano é igual ao ângulo que a reta faz quando intercepta a circunferência na distância de um raio, que no nosso caso aqui é 1. Ó. Isso aqui mede 1. Ok? Entenderam? Se tiverem dúvida, vejam novamente o vídeo. E é tudo por hoje. Até a próxima.